Então, queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos o prazer de estarmos juntos nesta tarde para apresentarmos para vocês o último capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo número 20, intitulado Corpo Espiritual e Religiões. Neste capítulo, nós vamos estudar os seguintes itens que se seguem: responsabilidade e consciência, atividade religiosa, enxerto revitalizador, religião egipciana, missão de Moisés, os 10 mandamentos, Jesus e a religião e revivescência do cristianismo. No primeiro item, intitulado Responsabilidade e Consciência, André Luiz principia dizendo que o desenvolvimento da responsabilidade no espírito levou à iluminação da consciência humana. A centelha da razão tornou-se então chama divina na mente das criaturas. E o homem, por ter o desenvolvimento da razão, compreendeu a grandeza do universo e também a própria humildade, reconhecendo em si mesmo a inalienável ideia de Deus. Então, imaginemos o homem primitivo, ao olhar para o universo, numa noite bem clara, em que as estrelas estão presentes, imaginem como que ele deve ter se sentido perante a grandeza desse universo e certamente com o desenvolvimento inicial da razão, é claro que ele tinha que fazer a pergunta a si mesmo e que todos nós fazemos: quem fez tudo isso? E isso cria em sua mente o germen da ideia de um Criador soberano, a inteligência suprema do universo. Falando sobre a evolução do princípio inteligente, já que estamos dizendo que o homem adquiriu a razão, ele só pôde adquirir a razão após a grande romagem evolutiva do princípio inteligente. E no Livro dos Espíritos, nós lemos na questão 607 a situação que fala sobre a transformação do princípio inteligente em espírito. Na questão 607, em que se pergunta, os espíritos respondem: o espírito entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Essa responsabilidade insere o homem nos princípios da lei de causa e efeito. Além da nutrição, da reprodução, do repouso e da vigília, que são situações necessárias para o corpo humano, percebe o homem que estímulos interiores trabalham-lhe o ser. A formação do caráter e do senso moral começa a se desenvolver a partir deste período. E o seu conhecimento contribui para ampliar a sua própria intuição. E a sua afetividade inicial converte-se em amor, sacrifício e renúncia. Nada mais lindo para que nós possamos demonstrar a ideia do amor, do sacrifício e da renúncia, do que o amor maternal envolvendo o seu filho da forma que a gente vê com tanto carinho. E mais interessante em tudo isso é a comunicação da criança com a mãe, né? Ela está diretamente olhando nos olhos da mãe para receber este carinho tão necessário ao seu desenvolvimento naquela encarnação. Até o período paleolítico, as inteligências divinas supervisionaram a formação dos veículos espiritual e físico, dotando o homem, então, de preciosas reservas para o futuro. Tremendos conflitos da natureza, mesclando violência e brutalidade, foram necessários à evolução para a seleção de espécies e a seleção de indivíduos. Certamente, agrupávamos, né, como seres primitivos ainda, né,
nas nossas regiões que defendíamos a ferro e fogo. Essa figura ilustra muito bem, né, os pré-hominídeos, geralmente australopitecíneos, que tinham esse aspecto mais ligados aos aspectos antropóides, em que tremendos conflitos da natureza, mesclando violência e brutalidade, foram necessários à evolução. A figura é muito sugestiva, porque ela mostra aqui nesta pedra a sombra de alguém se aproximando, como que ameaçasse aquele grupo tribal. E por ser um desconhecido, esse grupo se armava de recursos para impedir que ele os atingisse. Isso fez parte da evolução natural e depois esses conflitos foram se desfazendo naturalmente com o tempo. Bom, o período paleolítico, já que André Luiz fez referência ao paleolítico, nós gostaríamos de explicar um pouco sobre o que significa esse paleolítico, que ele é um período que se estende de 2,5 milhões de anos atrás até mais recentemente, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Estes antepassados nossos foram os primeiros a fabricar e utilizar ferramentas de pedra lascada. O período do Paleolítico foi dominado por espécies mais primitivas de Homo, como no caso o Homo habilis e o Homo erectus, que da África se difundiram para outras partes do mundo, fabricando instrumentos e ferramentas rudimentares que são estudadas pelos antropólogos para avaliar por onde esses nossos antepassados passaram, por onde eles estiveram e quais as comunidades que eles constituíram. Envolvendo a criatura humana, na luz da responsabilidade, diz André Luiz, ao dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. A criatura sente a necessidade desse dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. Na riqueza do pensamento contínuo, que nós sabemos que o pensamento contínuo é conquista do espírito em evolução, e uma vez que chegamos à condição humana, nós conquistamos essa dádiva divina e jamais deixamos de emitir a energia mental. Uma vez que conquistamos esse patamar, não há retrocesso. Nós passamos a emissão de energia mental permanente, que favorece muito mais o nosso progresso espiritual. Então, na riqueza do pensamento contínuo, o homem sentiu a obrigação de aperfeiçoar o seu corpo espiritual e assim foi sucedendo através de centenas de reencarnações. Esse corpo espiritual vai se tornando menos condensado e favorece depois o desligamento parcial durante o sono físico, para que a pessoa possa tomar contato com atividades de aprendizado no mundo espiritual ou, às vezes, envolvendo-se com grupos negativos que a estejam dominando. Mas, na verdade, ao longo da evolução, foi possível que este corpo facilitasse o progresso da criatura através de um contato frequente com o mundo espiritual, mesmo estando ela encarnada. No item 2, que se intitula Atividade Religiosa, vamos dizer que o homem começa a examinar o efeito de suas próprias ações para crescer conscientemente na busca de sua destinação. Filho de Deus, herdeiro e colaborador de sua obra divina, o homem desenvolve, pela sua curiosidade, a conquista das antenas mentais que se dirigem para as estrelas. Quer dizer, ele antes, como animal, ele não tinha condição de observar o universo da forma como ele já, homem, conscientemente, ergue essas antenas mentais para as estrelas e recolhe os valores do espírito. Tais valores constituem-lhe o patrimônio das revelações do céu através dos tempos. Então, nós vamos agora reverenciar, já que se falou no direcionamento das antenas mentais para o firmamento, para os céus, nós temos os grandes astrônomos da antiguidade, que nós reverenciamos na figura dos mesopotâmios, entre eles os babilônios, que foram grandes observadores do céu,
Os próprios chineses também foram, muitos deles foram astrônomos bastante argutos, mas é interessante citarmos Hiparco de Alexandria, que representou vamos dizer, uma mente profundamente evoluída para direcionar toda a sua perquirição para o universo. Vamos falar um pouquinho do Hiparco e das conquistas dele. Só para lembrar dos babilônios, é interessante nós recordarmos que na matemática os babilônios foram responsáveis pela divisão do círculo em 360 graus. Então eles criaram esse tipo de divisão antes que tivéssemos o sistema métrico decimal. Falando de Hiparco de Alexandria, vamos dizer que ele foi considerado o fundador da astronomia científica. Embora tenha nascido no século II a.C., em Niceia, na região da Bitínia, na Ásia Menor, ele viveu em Alexandria e trabalhou também em Rhodes. Rhodes, vocês se lembram que uma das 7 maravilhas antigas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era o chamado Colosso de Rhodes, que não existe mais nenhum vestígio, mas que era uma estátua gigantesca de entrada do porto, e sob debaixo das pernas da qual passavam os navios que adentravam o porto, o Colosso de Rhodes. Ele viveu e trabalhou, melhor dizendo, em Rhodes, de 161 a 126 a.C. E desenvolveu descobertas fundamentais na astronomia pelo rigor de suas observações e de suas conclusões. Elaborou o catálogo de 850 estrelas, determinando as suas coordenadas no céu e também o estudo das suas magnitudes pela sua luminosidade. De acordo com a luminosidade, ele fez essa tabela das magnitudes. Olhem só, hein? Quase 200 anos antes de Cristo, um gênio dessa natureza trabalhando dessa forma. E é bom a gente recordar que essas pessoas só tinham os olhos como instrumentos de observação, porque a luneta astronômica só foi descoberta por Galileu no século XVII. Então, todos esses grandes astrônomos antigos só tinham os olhos como instrumentos e alguns instrumentos precários que eles desenvolviam para estabelecer as coordenadas no céu. Então, dentro da necessidade de progresso ainda, era necessário aperfeiçoar o veículo espiritual, o veículo sutil, para assegurar ao homem o transformismo anímico, ou seja, o próprio progresso do espírito. Revestir-se de luminosidade e beleza para ir além do estreito círculo humano e retratar a glória dos planos superiores. Como? Bom, através da orientação educativa do pensamento, para então despojar-se da espessa sedimentação de animalidade. É a atividade religiosa e a higiene da alma. Necessitava o homem da depuração da atmosfera vital, que é imprescindível à assimilação da influência divina. Então, por ele depurar-se, ele se torna mais factível, é mais tranquilo para ele absorver a influência divina que viria através do pensamento dos espíritos amigos, aqueles que são orientadores destes povos. Nasceu assim a atividade religiosa como Instituto Mundial da Higiene da Alma. Essa frase é fundamental para nós meditarmos sobre ela e gostaríamos de relê-la para fixar melhor. Nasceu assim a atividade religiosa como Instituto Mundial da Higiene da Alma. Atividade religiosa, higiene da alma. Essa atividade que traçou diretrizes à nutrição psíquica. Por quê? Porque elabora produtos pelas energias mentais, que são exteriorizadas sob a forma de eflúvios eletromagnéticos. Vejam que interessante, a nutrição psíquica, a absorção de energia mental, faz com que haja uma elaboração de energias próprias que são exteriorizadas sob a forma de eflúvios eletromagnéticos, que influenciam
a interação entre outras criaturas e o ambiente. Através da medicina, obteve ele benefícios para o corpo físico, ao passo que, através da religião, obteve o homem o progresso do corpo espiritual e do seu espírito, consequentemente. Então, os antigos cuidavam também da higiene do corpo, mas também da alma. A higiene do corpo, nós podemos ver à nossa esquerda, né, um médico antigo ligado aos reinos antigos da Mesopotâmia, do Egito, de todas aquelas regiões que precederam em muito o advento do Cristo, mas já preocupavam em cuidar dos doentes, elaborando substâncias e remédios de procedência variada da natureza para poder aliviar essas criaturas. Por outro lado, desenvolveram grandes templos e criaram toda uma liturgia, uma hierarquia religiosa, todo um cenário em que as pessoas de alma mais simples eram atraídas para lá poderem adorar seus deuses e desenvolver os princípios religiosos em suas almas. Quanto aos eflúvios eletromagnéticos que acabamos de referir, é interessante lembrarmos que o apoio da ciência permitiu melhor compreensão do que viriam a ser esses eflúvios eletromagnéticos. E, no caso, nós rendemos homenagem a dois cientistas, que é Burr e Northrop, no ano de 1962 citado. Nesta fase, eles desenvolveram estudos por 40 anos dedicados aos chamados campos organizadores em biologia. E concluíram, olha só que conclusão importante, concluíram que todo ser vivo, seja qual for a sua natureza ou espécie, acha-se rodeado por um campo eletrodinâmico capaz de ser detectado por meio de voltímetros convencionais de alta sensibilidade. Então, isto foi possível ser detectado através de aparelhos, que ele cita, os voltímetros de alta sensibilidade, e com isso eles concluíram que, olha só, todo ser vivo, independente da sua natureza ou espécie, ele é rodeado por um campo eletromagnético, por um campo eletrodinâmico. Na verdade, esse campo assemelha-se à nossa aura, que nós exteriorizamos através do nosso corpo, oriunda do perispírito. Então, nós temos aqui o cientista Harold Saxton Burr, que nasceu em 1889, desencarnou em 1973, e o outro grande cientista chamado Northrop, que nasceu em 1893 e desencarnou recentemente, em 1992, tendo vivido longos 99 anos na sua existência. Eles, por 40 anos, eles desenvolveram estudos dedicados aos chamados campos organizadores em biologia, dizendo o que acabamos de dizer, repetindo agora, que todo ser vivo acha-se envolvido por um campo eletrodinâmico. Isso dá força às teorias que a doutrina espírita vem já mostrando desde o século passado, da existência do corpo espiritual e da própria aura. A natureza, agora é interessante, dentro desse estudo do perispírito, nós citarmos Allan Kardec em A Gênese, porque a questão do aperfeiçoamento do perispírito nos leva a ter um corpo espiritual cada vez menos denso e cada vez com mais facilidade de atuar no mundo espiritual. Então, diz Allan Kardec, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos, pois, conforme seja mais ou menos depurado, será variável a sua composição fluídica. Por muitos séculos, diz Emmanuel em Roteiro, por muitos séculos nos demoraremos na Terra
e em seus planos vizinhos, purificando a nossa indumentária e embelezando-a, a fim de preparar, segundo o ensinamento de Jesus, a nossa veste nupcial para o banquete do serviço divino, que está em Mateus, capítulo 22, item 12. Então, isso é uma informação muito interessante, que nós só podemos compreender através do ensinamento da doutrina espírita. Porque ao se ler no Evangelho de Mateus sobre, né, a veste nupcial para o banquete do serviço divino, dificilmente as pessoas vão compreender que aí por trás dessa mensagem está a informação da evolução do corpo espiritual da criatura. Quer dizer, Jesus estava se referindo que pelo progresso evolucionário das criaturas, elas vão preparar os seus corpos espirituais para adentrar o banquete divino, ou seja, os planos superiores da imortalidade. Então, essa veste nupcial nada mais é do que o corpo espiritual devidamente preparado através da evolução para atingir planos da evolução superior. Entrando agora no item número 3, intitulado Enxerto Revitalizador, nós vamos então abordar uma tese que já é bastante conhecida, mas que André Luiz volta a colocá-la de uma determinada forma, que é a questão das transmigrações planetárias. A espiritualidade sublime jamais deixou de amparar o homem na sua sede de consolo e de esclarecimento. Angustiosos problemas da dor o atormentavam na guerra íntima entre a razão e a animalidade, quando grande massa de espíritos ilustrados, mas decaídos, de outro sistema cósmico, renasceu no tronco genealógico das tribos terrestres, qual enxerto revitalizador. Então, essa expressão interessante que André Luiz usa de enxerto revitalizador diz respeito às transmigrações planetárias que acontecem entre as inúmeras humanidades que existem no universo. Então, no caso da Terra, houve essa transmigração de um determinado sistema cósmico sobre o qual vamos falar, espíritos ilustrados, mas decaídos. Então, aqueles que evoluíram muito do ponto de vista da intelectualidade, da inteligência, mas que deixaram muito a desejar no campo da moralidade, do sentimento. Então, eles estavam perturbando o avanço daquelas civilizações, daquele outro sistema cósmico. Então, foi deliberado que eles viessem para a Terra e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Um enxerto revitalizador. Era, então, a raça adâmica, que contribuiria com renovadas noções de Deus e da vida para o progresso da nossa humanidade. As grandes transmigrações, então. Diz Kardec em A Gênese, no capítulo 17, que espíritos endurecidos no mal serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Então, na medida em que espíritos rebeldes são levados para mundos inferiores, outros melhores, outros mais evoluídos, vão substituindo estes grupos que saem através das reencarnações. Havendo chegado o tempo, diz ainda Allan Kardec, a grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal. Já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos e irão expiar o endurecimento de seus corações em mundos inferiores. Então vejam bem, em princípio, em tese, de uma maneira que nós não podemos especificar quem, mas em princípio, aqueles que praticam o mal pelo mal serão excluídos. Então, essa frase é muito séria para a gente pensar sobre ela. Que alguém pratica o mal pelo mal, é difícil que no nosso planeta ele seja convencido a mudar com algumas encarnações. Então, não estamos absolutamente julgando ninguém e entendemos que esses mecanismos, né, de grandes
transmigrações só podem ser levados a efeito nos planos muito elevados, por aqueles espíritos comandados por Jesus que atuam nos destinos da humanidade. Então, no caso nosso da Terra, sabemos que essas transmigrações já vêm se processando há algum tempo, mas não podemos dizer que A ou B estão saindo do planeta, porque isso não é da nossa alçada. Serão substituídos, estes que foram para mundos inferiores, serão substituídos por espíritos melhores, que farão com que reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Do capítulo 18 de A Gênese. Então, André Luiz está se referindo a quem? Ao grupo dos exilados de Capela. Então, agora vamos recorrer às informações de Emmanuel em A Caminho da Luz, para explicar melhor o tema das transmigrações, ou do chamado enxerto revitalizador que André Luiz disse. Há muitos milênios, um dos mundos do sistema de Capela, que mantém profundas afinidades com a Terra, ele atingiu a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos. Milhões de espíritos rebeldes dificultavam o progresso neste mundo. Então, as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, achamos isso muito interessante, digno de nota, quando Emmanuel diz que as grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, quer dizer, são espíritos puros, elevadíssimos, como é o caso de Jesus, que participa dessas grandes comunidades que acompanham o progresso de todas as humanidades. Então, as grandes comunidades espirituais deliberaram que houvesse uma transmigração para a Terra, onde aprenderiam esses espíritos a realizar na dor as grandes conquistas do coração, impulsionando o progresso de seus irmãos inferiores, relata-nos Emmanuel. Ora, aonde está a nossa estrela de Capela? Então, quando se diz exilados de Capela, nós estamos dizendo que eles vieram de um sistema planetário, de uma estrela, a estrela denominada pelos astrônomos da Terra de Capela. Na mitologia greco-romana, Capela, ela representa a Malteia, que é uma ninfa filha do rei de Creta, que cuidou de Júpiter, quando ele ainda era bebê, e se refugiava da voracidade de seu pai Saturno, que queria devorá-lo. São histórias da mitologia grega antiga. Então, esta ninfa teria protegido Júpiter. O interessante é que os antigos, ao olharem para o céu, eles começaram a separar determinados grupos de estrelas. Então, entendiam eles que determinado grupo de estrelas, esse grupo formava uma figura no céu. Isso era uma coisa assim muito aleatória, muito mística, mas eles enxergavam, por exemplo, não é, que lá naquela constelação de Capela, não é, existia aquele pastor carregando uma pequena cabra. E capela, do latim, é cabrita. Capela é diminutivo de cabra, no latim. Que esse sufixo indica diminutivo. Então, na verdade, era, traduzindo para o português, cabrita, mas é uma pequena cabra, que ele carregava, este pastor. Então, entendiam os gregos que, ao unirem os pontos das estrelas que eles viram em grupo, formava a imagem daquele pastor com a sua cabra. E no chifre da cabra estava a estrela que nós denominamos Capela. Vejam que isso é muito aleatório, muito subjetivo. Por quê? Porque os astrônomos chineses podiam olhar para o céu e enxergar outra figura, totalmente diferente daquela que os gregos pensavam. Então, se formos verificar os astrônomos antigos, dependendo das regiões onde esse astrônomo estava na Terra, ele ia nomear constelações de forma totalmente diferente daquela que os gregos nomearam. Aquelas que os gregos nomearam fazem parte do zodíaco, né, que receberam nomes de animais como touros, escorpião, etc., que fazem parte da observação grega. Bastava olhar para um grupo de estrelas e entender que ali havia uma figura.
Então, a palavra latina, constelação, diz muito bem o significado. Constelação quer dizer agrupamento de estrelas, né? Que estela do latim é estrela, e esse prefixo indica que há uma reunião de estrelas. E o interessante é que os gregos nomearam realmente muitas das constelações que nós vemos. Vamos, por curiosidade, imaginar que os astrônomos antigos estão observando o céu. E o céu, numa noite límpida, sem lua, né, nós só temos as estrelas, numa época em que a atmosfera não era poluída pelas nossas indústrias, nem pelas luzes das nossas cidades, se poderia ver um céu maravilhoso, como a gente vê hoje quando a gente retira para uma fazenda, um lugar afastado, numa noite de inverno, de lua nova, se vê um céu maravilhoso. Então, esses astrônomos olhavam esse céu e descreveram várias estrelas. Calcula-se que é possível, numa noite dessas, observar a olho nu pelo menos 3.000 estrelas. Ao passo que, né, o nosso Hiparco já tinha conseguido catalogar 850 delas. Vejam, né, a dedicação, né, de um cientista dessa natureza. E ao olharmos para o céu, um céu límpido, nós veremos a constelação do cocheiro, do latim auriga, que significa cocheiro, e nós vemos que na constelação do cocheiro brilha uma estrela maior que nós estamos ali localizando, né, que é a estrela de Capela. Se nós observarmos na figura da direita, Capela está representada por uma pequena estrela que brilha. As demais estrelas que fazem parte da constelação, se unirmos com linhas, teremos esse polígono, que faz uma figura no céu, dessa forma, como vocês estão vendo, e que essas estrelas, é uma coisa até muito interessante, lembrarmos que os árabes, a partir do século VI, da era cristã, foram grandes observadores dos céus, e os astrônomos árabes nomearam muito mais estrelas que todos os demais astrônomos da antiguidade. Tanto é que, na constelação de Cocheiro, nós temos várias estrelas, como Menkalinã, Al-Aus, Aed e Assadé, quer dizer, estrelas, nomes árabes, não sabemos pronunciar exatamente, mas são nomes que os árabes deram a essas estrelas. Isso é muito interessante, mas depois, outros astrônomos, como é o caso de Johann Bayer, em 1603, eles produziram catálogos do céu com mais explicações detalhadas e com uma classificação das estrelas não aleatória, que pudesse facilitar, cada astrônomo pudesse localizar através de um estudo de mapas estelares. Então, esse grande astrônomo alemão, Johann Bayer, ele publicou um livro de mapas estelares, nomeando as estrelas com letras gregas. E Capela, por ser a estrela mais brilhante da constelação do Cocheiro, foi designada Alfa da constelação do Cocheiro. Então, quando se dava o nome de Alfa a uma estrela da constelação, é porque a principal estrela daquela constelação é aquela que tem maior brilho. Conhecida desde a antiguidade, né, essa estrela, esta constelação, está situada entre as constelações de Gêmeos e Perseu, ao norte de Órion, facilmente reconhecível pelo pentágono que forma com as estrelas Alfa Aurigae, quer dizer, a Capela, Beta, agora já todas nomeadas com letras gregas, né? Epsilon, Iota, Teta e a intrusa Beta de Touro. Então, é interessante que, a partir daí, nos catálogos das estrelas, nós tivemos essas estrelas designadas pelas letras gregas variadas que aí estão. A 42 anos-luz de distância da Terra, essa estrela é 150 vezes mais brilhante do que o Sol. É considerada a sexta estrela mais brilhante do céu. Visível a olho nu, o pontinho de luz de Capela parece-nos apenas uma estrela, mas trata-se de um sistema binário formado por duas estrelas gigantes amarelas, uma 9 vezes maior do que o Sol e a outra 12 vezes o diâmetro do Sol, contendo cada uma delas, respectivamente, 2,6 e 2,7 vezes a massa solar. O diâmetro não é matematicamente relacionado com a massa, porque
o diâmetro indica que elas são x vezes maior que o Sol. Então, se a estrela tem 12 vezes o diâmetro do Sol, ela é 12 vezes maior que o Sol. Mas não significa que ela tenha 12 vezes a massa, porque isso depende da densidade, entenderam? De qualquer maneira, são estrelas relativamente maiores do que o Sol, em termos de massa, 2,6 vezes ou 2,7 vezes. Então, se o Sol, né, pesasse 10, né, aí nós temos que multiplicar 10 por 2,6 para termos a massa da outra estrela, que pesaria 26, e a outra 27. Essas estrelas, que formam um sistema binário, elas é um par de estrelas, né? Elas giram uma em torno da outra a apenas 113 milhões de quilômetros, no curto período de 104 dias, a uma distância menor do que a Terra em relação ao Sol. Se fôssemos medir a distância da Terra ao Sol, teríamos aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Mas essas duas binárias estão separadas entre si por uma distância menor do que a distância que separa a Terra do Sol. Portanto, em termos astronômicos, é um binário em que elas estão muito próximas. E elas, em apenas 104 dias, elas sofrem uma rotação completa, uma em torno da outra. É um período curto. Imaginem um sistema planetário que girasse em torno de um sistema binário estelar. Seria muito interessante, se as órbitas planetárias certamente devem ultrapassar os limites, né, desses 113 milhões de quilômetros. Então, nós teríamos planetas orbitando 2 sóis. Então, é muito curioso vocês imaginarem que não há um pôr de Sol, né? Há 2, se puder usar o plural, pores de Sol nesse planeta, e as pessoas vão se orientar de forma astronomicamente muito diferente do jeito que a gente pensa. E, por outro lado, estrela sozinha como o Sol, sem companheira, é mais raro. No universo é mais comum as estrelas terem companheiras, né? Binário ou trinário, ou um sistema múltiplo. Na verdade, agora, uma fotografia, né, da Universidade do Colorado, do Centro de Astrofísica e Espaço, de Astronomia, uma fotografia mostrando as estrelas binárias, né, de Capella, amarelas, né, que já foram descritas. E se nós estivéssemos num planeta imaginário e olhássemos na proximidade do sistema binário, nós veríamos uma imagem à semelhança daquela que vemos à direita, com uma estrela menor orbitando uma maior. Isso é um planeta imaginário, evidentemente, que nós poderíamos ver um sistema binário próximo. Mas, agora abrindo um parênteses, né? Quando nós vemos uma constelação no céu, nós, à distância em que encontramos na Terra, uma distância muito grande dessa constelação, nós, como os antigos, que somos leigos em astronomia, podemos imaginar que aquelas estrelas, que aquele agrupamento no céu, são estrelas próximas umas das outras. Na verdade, não são. Enquanto Capella está a 42 anos-luz da Terra somente, em termos astronômicos, ela está aqui, é a nossa vizinha, mas nós temos que, na própria constelação do Cocheiro, existe a estrela Epsilon. Epsilon Aurigae, do latim, então, Epsilon, da constelação do Cocheiro, que é um sistema binário também. Mas ele está a 2.000 anos-luz de distância. E, no entanto, nós, na Terra, registramos como uma constelação. Então, nós poderíamos ter uma estrela com 42 anos-luz da Terra, fazendo parte do mesmo grupo convencional que nós imaginamos, uma outra que está a 2.000 anos-luz de distância. Então, em termos de distribuição no espaço, a constelação deixa de existir se nós nos aproximarmos dela. Nós estamos vendo a distância e convencionamos que ali é um agrupamento, mas que, na verdade, elas estão, muitas vezes, extremamente distantes uma das outras. Então, a Epsilon Aurigae, outra estrela da constelação do Cocheiro, ela é formada por 2 estrelas supergigantes. A Epsilon Aurigae A, que tem 200 a 270 vezes o diâmetro do Sol. Agora vamos ter uma surpresa maior. A Epsilon Aurigae B,
ela tem 1.300 a 2.000 vezes o diâmetro do Sol. É uma coisa extraordinariamente grande. A Epsilon Aurigae B ela é tão grande que, se fosse colocada no sistema solar, ela atingiria a órbita de Urano. Ela abarca quase que todo o sistema solar no seu tamanho. E é uma forte candidata ao posto de maior estrela conhecida, como nos relata Isaac Asimov em Alpha Centauri. Então, este é um binário que faz parte da constelação do Cocheiro. Só que a gente vê com ela muito apagadinha, porque ela está a 2.000 anos-luz de distância. Enquanto que a outra, que está a 42, nós vemos mais brilhante, é claro, pela grande diferença de distância que ela se encontra. Então, nós temos lá, voltando ao nosso céu da constelação do Cocheiro, nós temos a Epsilon Aurigae, localizada na visão nossa aqui, próxima de Capela. Então, ela tem aquela localização aqui. Capela está brilhando aqui, próximo a ela, a Epsilon Aurigae, próximo na nossa imaginação, porque na verdade é extremamente distante. E aqui temos visões por telescópios potentes desta binária. E é interessante, antes de abordarmos esse tema agora, lembrar que, embora os astrônomos tenham nomeado Capela como sistema binário, com os recursos modernos de observação astronômica, inclusive com satélites que foram lançados como Hiparco, especialmente dedicados ao estudo das estrelas, já se chegou à conclusão que Capela não é mais um sistema binário, é um sistema múltiplo, que tem várias estrelas que estão ligadas ao campo gravitacional das binárias. As binárias estão próximas, conforme já dissemos, 103 milhões de quilômetros, porém, à distância delas giram estrelas menores aprisionadas pelo enorme campo gravitacional desta binária, mas é apenas uma citação de curiosidade para nós informarmos que a astronomia moderna já nos coloca informações diferentes. Mas lembrar que é um binário é interessante porque são as principais estrelas que fazem parte deste conjunto. Então, voltando ao tema Exilados de Capela, eles foram degradados na face obscura do planeta. Andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura, reencarnando no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido, conforme Emmanuel nos conta em A Caminho da Luz. É bem verdade que a alegoria do paraíso perdido não tem melhor explicação do que esta, né? Os exilados de Capela, ao serem degradados para a Terra e ali ficarem perdidos na noite dos tempos, eles teriam saudade da região linda de onde eles vieram. Isso ficava no inconsciente coletivo dos povos como um verdadeiro paraíso perdido. As incursões destes povos que reencarnaram no planeta, entre as tribos selvagens da Europa, datam de mais ou menos 10 milênios antes de Cristo, ou seja, há 12.000 anos atrás, mais ou menos. Mas se nós considerarmos que estes grupos vieram em levas e que originalmente, fora os continentes desaparecidos, dos quais nós não temos mais notícia, como a Atlântida e a Lemúria, mas para falar só naqueles que nós conhecemos, estes grupos originalmente se estabeleceram no Planalto Central da Ásia, onde hoje é o Irã, chamado Planalto do Pamir. E dali houve muita miscigenação genética com o Homo sapiens mais primitivo que existia na época, até que definisse a raça caucasiana. A partir daí, eles tiveram migrações, que alguns foram para a península da Índia, né? Outros foram para o Egito e Oriente Médio, e outros foram para a Europa. Então, para que houvesse as migrações para a Europa, isso já foi coisa de 12.000 anos atrás. Então fica difícil a gente estabelecer realmente há quantos milênios esses espíritos começaram a ser enviados para a Terra. 15.000, 20.000, não sabemos exatamente. Mas temos uma data de 10 milênios para a incursão deles no continente europeu. Surgem, então, organizações religiosas primitivas com as mais estranhas formas de fé em sua barbárie natural, através do intercâmbio fragmentário com o mundo espiritual.
porque esses espíritos, ao chegarem na Terra, eles iniciaram esses processos de religiões primitivas. Atrelados aos corpos primitivos da raça humana, revoltados e endurecidos, estes espíritos aliavam-se aos selvagens em cultos sanguinários indescritíveis, com aviltantes espetáculos de crueldade, em nome de deuses com que fantasiavam as entidades inferiores do seu convívio doméstico, donde, naquelas barbaridades de muitos sacrifícios humanos que os antigos cometiam em nome da religião. Os fenícios, por exemplo, realizavam sacrifícios, e muitos outros povos antigos realizavam sacrifícios humanos. Nós vamos mostrar para vocês. E alguns arrependidos dos erros do passado, em Capela, começaram então a formar núcleos isolados para o cultivo de meditações superiores, em sagrados tentames de elevação. Quer dizer, espíritos que faziam parte do grupo dos exilados, mas eles estavam arrependidos e eles tinham um determinado grau de evolução espiritual que permitiu a ele criar esses núcleos isolados para cultivar meditações superiores. Mas os sacrifícios humanos do passado, de fato, existiram e foram muitas barbaridades cometidas, mas visto sob o olhar cultural da época, era uma coisa aceitável. Não é? Assim como tribos primitivas dos Yanomamis na Amazônia ainda abandonam as crianças defeituosas à própria sorte quando nascem. Então nós temos ritual de sacrifício entre povos primitivos da Europa, e nós temos os sacrifícios humanos entre os astecas no México, na grande pirâmide de Tenochtitlan, em que os sacerdotes astecas, utilizando-se de uma faca de obsidiana é uma rocha vulcânica vitrificada, como se fosse uma rocha cristalizada, e ela dá um corte tão afiado como se fosse um vidro. Então eles abriam o tórax da criatura viva para retirar o coração pulsante. Por que eles faziam isso? E exibiam o coração ao sol. Porque eles entendiam que era preciso o sacrifício de vítimas humanas para que o sol pudesse nascer todos os dias. Caso contrário, o sol poderia recusar a aparecer no horizonte na manhã. Só que os astecas passaram a ser profundamente odiados pelos povos vizinhos, porque geralmente eles escravizavam e aprisionavam seus inimigos, os povos vizinhos mais fracos, para submetê-los ao sacrifício. Então, quando Hernán Cortés, conquistador espanhol, chegou lá, ele, para vencer 200 mil astecas, teve todo o apoio dos povos inimigos vizinhos dos astecas para realizar a conquista espanhola do México, que lamentavelmente destruiu toda uma cultura. Mas grupos de espíritos mais elevados, dentre estes degredados, se dedicaram a criar núcleos de meditações superiores e então conseguiram elevar o patamar dos conhecimentos religiosos e das ligações com o mundo espiritual através de processos de iniciação, de mediunidade, paz primitiva. Eles então começaram a cultivar recursos mais elevados.